Saudações, senhoras e senhores! Hoje a gente vai fazer a prova objetiva da FUVEST 2025, a versão V1. Lembrando que a prova de 2025 não é a prova aplicada em 2025, ela é aplicada em 2024 para quem quer entrar na faculdade em 2025. Sejam muito bem-vindos por aqui, professor Felipe Garcia, mais de 15 anos de experiência em ensino de Química, tanto em ensino médio, ensino pré-vestibular, Enem, intensivo, extensivo, Colégio Naval, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Também sou sócio da plataforma Química do Monstro e do canal do YouTube Química do Monstro, dou aulas lá e aqui. Beleza? Vamos, que as questões nos aguardam. Vamos lá, questão número 20. Lembrando que as questões não vêm numa ordem pré-estabelecida, né? Elas são questões, entre aspas, sortidas pela prova, assim, não tem uma seção de química, né? Tem muita interdisciplinaridade nessas questões também. Vamos lá. Questão número 20. A figura a seguir apresenta a evolução dos modelos atômicos desde o primeiro proposto por Dalton em 1803 até o de Bohr, proposto em 1913. E aí a gente tem um apanhado rápido desses modelos, né? Dalton 1803, esfera maciça, modelo da bola de bilhar. Thomson 1904, a gente já vai ter cargas positivas, que seriam as passas, cargas negativas seriam as passas, e carga positiva, que seria o pudim, modelo do pudim de passa. Thomson conferiu a característica elétrica da matéria, né? Então ele basicamente, a partir do experimento de tubo de raios catódicos, ele conseguiu ver que essa partícula, que é o elétron, existe, né? Então não só denominou, como viu a carga dela em termos de positivo e negativo. Depois a gente tem Rutherford, né, o modelo do sistema solar, experimento da lâmina de ouro. A gente tem o bombardeamento com partícula alfa. A maior parte das partículas passa direto, provando que a maior parte do átomo é vazio. Rutherford concluiu que o núcleo é que concentra a massa do átomo, e a gente tem a eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. Então eu tenho duas regiões do átomo no modelo de Rutherford, que são núcleo e eletrosfera, beleza? E em seguida a gente tem Bohr, que pegou esses elétrons e organizou eles em termos de níveis e subníveis. Daí a gente tem a distribuição eletrônica, explicação do efeito fotoelétrico, espectro de cores, né, que a gente usa para saber quais compostos tem ou quais átomos tem em algum lugar muito longe pela luz que eles refletem para a gente. Enfim, um apanhado rápido desses 4 modelos e vamos ver o que a questão fala. Sobre os 4 modelos atômicos apresentados, é correto afirmar que, letra A, todos os modelos previram a presença de cargas positivas no núcleo? Não, óbvio que não. Né? Na verdade, a gente tem aí o primeiro modelo que definiu regiões separadas entre núcleo e eletrosfera foi o de Rutherford. O de Dalton não tinha essa divisão, então tampouco cargas positivas. O de Thomson tinha carga positiva, mas não definia uma região para elas. Falava que era uma massa que tinha carga positiva inerente e as cargas negativas dos elétrons estavam distribuídos como passas. A quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Isso Thomson falava, que previa a natureza elétrica neutra a princípio da matéria, mas em termos de núcleo atômico, não. Então o erro está aqui. Todos os modelos, obviamente, Dalton e Thomson não previam isso. O modelo proposto por Thomson, letra B, por prever a existência de nêutrons, o modelo proposto por Thomson não previu a existência de nêutrons. Não poderia explicar a radiação alfa. A radiação alfa é explicada pela presença de nêutrons, né? São 2 nêutrons e 2 prótons. Então não só está errado, porque a existência dos nêutrons explica a radiação alfa, como o modelo de Thomson não previu a existência de nêutrons. Os nêutrons foram descobertos por Chadwick, se eu não me engano, em 1931. Diferente do modelo de Dalton, o modelo de Rutherford não explica estrutura de cátions e ânions. Na verdade, o modelo de Dalton não explica, né? Então, o modelo de Rutherford ele vai começar a explicar, porque ele está dividindo as regiões em eletrosfera e núcleo. Então, os elétrons estão na eletrosfera, podem ser removidos ali, o que gera a existência de cargas, né? No caso, cátions, e quando os elétrons são recebidos, a existência de ânions. E obviamente o modelo de Dalton não explica essa estrutura, né, em termos de cargas, né, de íons. Letra D. Apenas o modelo de Bohr, com o advento de balanças de precisão, considerou a diferença de massa entre os elementos. Não. A diferença de massa já existia desde Dalton. Tanto é que a primeira tabela periódica, entre aspas, é uma tabela que correlacionava a massa dos elementos, foi proposta por Dalton, se eu não me engano, em 1808.
Mas, de qualquer forma, o que a gente tinha já desde Dalton era a noção de diferença de massa. Então, não é apenas o modelo de Bohr e tampouco o advento de balanças de precisão. A gente tinha as chamadas balanças químicas antes disso, que também conseguiam diferenciar a massa entre os elementos. E aí, obviamente, a nossa resposta é letra E. Elementos radioativos não poderiam ser explicados pelo modelo proposto por Dalton. Com certeza, eles não poderiam. Não poderiam porque a radioatividade, rádio vem de núcleo e atividade de atividade. Ou seja, eu tenho um fenômeno radioativo, é um fenômeno que envolve o núcleo do átomo. O modelo de Dalton não tem uma noção entre núcleo e eletrosfera, então ele não consegue explicar nenhum fenômeno radioativo. Beleza? E essa aí foi a questão 20. Vamos dar uma olhada aqui na 21. Baterias íon lítio armazenam energia por meio de um processo de intercalação iônica, no qual íons Li+, penetram e se acomodam entre camadas de grafite no ânodo da bateria. A quantidade de energia armazenada é diretamente proporcional ao número de íons lítio+, intercalados no ânodo, que, entre outros aspectos, é limitado pelo espaço disponível para a sua locação. Uma recente inovação tecnológica em baterias é a substituição de lítio por Na. Então, substituímos o lítio da bateria por sódio, formando baterias íon sódio, íon Na. O mecanismo de funcionamento se baseia no processo de intercalação, ou seja, a mesma coisa, com a vantagem de que o Na é mais abundante do que o lítio no planeta. Considerando, então, essa é a vantagem, né? O Na é mais abundante que o lítio. Considerando que a única diferença entre baterias de mesma massa e volume, seja o íon utilizado, sódio mais ou lítio mais, e que a densidade de energia é a quantidade de energia armazenada, então vamos sublinhar isso. Mesma massa e volume. E a densidade de energia é a quantidade de energia armazenada na bateria por unidade de massa e volume. É correto afirmar que a densidade de energia de uma bateria íon Na em relação à bateria de íon lítio. E aí a gente tem o NOT e a DOT, né? A FUVEST ela faz isso. Então vamos dar uma olhada nesse NOT e a DOT aqui. Ele tem as duas distribuições eletrônicas. Então aqui eu tenho a distribuição eletrônica do lítio, que é um S1, 2, S1. Então aqui eu já consigo saber que o lítio ele só tem duas camadas. É uma prova que não te dá a tabela periódica, né? Então você não tem como olhar em que período o lítio está, mas aqui a gente sabe que ele está no segundo pela configuração. E o Na ele vai ter 3 camadas. Ou seja, a partir disso eu já consigo saber que o Na tem o maior raio, então um raio maior raio atômico, e que com isso ele tem um maior volume, beleza? Só pelo fato dele ter mais camadas. Aí agora ele também falou embaixo, massa atômica do lítio 7, massa atômica do sódio 23, ou seja, massa atômica do lítio vai ser 7U, do Na vai ser 23U. Ou seja, a gente tem o Na com uma massa maior. Se a gente tem a massa e um volume maior, e a densidade de energia, a quantidade de energia armazenada por unidade de massa e volume, sabendo que as baterias de íon lítio e íon sódio têm a mesma massa e menos volume, a gente pode dizer que a densidade de energia vai ser menor para as baterias de íon sódio. Então, a letra A, que diz maior, está errada, a letra B diz menor, a letra C maior está errada, a letra D diz menor, a letra E diz igual. Então, temos A, C e E erradas e vamos dar uma olhada em B e D para ver qual delas está certa. Menor do que uma bateria de íon lítio, pois Na tem maior massa e maior raio iônico que o Li+.
E aí a gente fala, pô, Felipe, essa é a resposta, ok, mas raio iônico, raio iônico. Por que que eu estou falando de raio iônico? Porque quando eu tenho o Li+, eu saio de 2 para uma camada. Eu deixo de ter A2S1, certo? Vai sair esse elétron aqui no lítio mais. E o sódio, quando ele vai para o sódio mais, ele deixa de ter 3 e passa a ter 2. Que o elétron da 3s1 vai embora. Então, em termos de raio, os dois perdem o mesmo número de camadas. Então, lítio passa 1, sódio passa 2, sódio continua com um volume maior. E a letra B é a nossa resposta. A letra D, menor do que uma bateria de 1 lítio, ok? Porque o Na+, tem menor massa. Então, ó, menor massa e menor raio iônico, ou seja, curada. Beleza? Lembrando que raio iônico a gente sempre compara número de prótons e número de elétrons. Então, vamos ver. O lítio, o número atômico dele é 3 e ele tem 1s2, 2s1. Se eu tenho 3 elétrons e 3 prótons e eu tiro um elétron, a atração que os prótons fazem é a mesma, só que o número de elétrons é menor, então o raio diminui. E se eu boto mais um elétron, supondo que o lítio quisesse pegar esse elétron a mais, eu tenho 3 prótons para 4 elétrons, então o raio acaba aumentando um pouquinho, beleza? Noções de raio iônico e raio atômico. A gente sempre compara número de prótons e número de elétrons para ver o que vai acontecer quando ganha ou quando perde elétrons. Então, quando ganha elétrons, o número de prótons não muda, o raio aumenta. Quando perde elétrons, o número de prótons não muda, o raio diminui. Beleza? Então, essa aqui foi a questão 21. Vamos deixar vocês tirarem o print de vocês aí. Aqui na número 20 eu posso até fazer um resuminho, apesar de já ter ali nos desenhos Dalton, bola de bilhar, maciço, mais indivisível. Um print bonito, né? Thomson, a gente tem o pudim de passas, então isso entre aspas, né? A gente tem o pudim de passas. E aí a gente tem natureza elétrica da matéria. E aí a gente tem a descoberta dos elétrons. Elétrons são as passas. E o pudim tem carga positiva inerente. Rutherford, modelo do sistema solar, experimento da lâmina de ouro. Rutherford. Sistema solar. E aí a gente tem o núcleo, que vai ter a massa, e a eletrosfera. Não é como se a eletrosfera não tivesse massa, mas a massa do elétron é tipo 1987 vezes menor do que a do próton. Então, a massa da eletrosfera é desprezível. E o modelo de Bohr, que vai começar a introduzir aí
níveis e subníveis. Que é onde os elétrons vão estar distribuídos. Então, aqui, distribuição dos elétrons. E a gente tem aqueles níveis A, L, M, N, O, que equivalem a 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora temos um print bonitinho, não é verdade? Resuminho aí, bem ligeiro de modelos atômicos. Aí temos um print bonito. Agora sim. Show de bola! Vamos então às próximas. Tem aí questão 24. Na zona sul da cidade de São Paulo, há uma esquina formada pelas ruas Cloreto de Sódio e Relíquia do Oceano. A coincidência do encontro dessas ruas chama atenção, pois o cloreto de sódio, letra A, praticamente não está presente no oceano, apesar deste ser salgado. Não, na verdade, tem muito cloreto de sódio no oceano, então, obviamente, isso aqui está errado. Praticamente não está presente. Nada errado agora, na camada certa. Praticamente não está presente. É um erro grotesco, grosseiro. Letra B. É insolúvel na água do oceano? Não, ele é solúvel. Por apresentar ligação iônica, insolúvel na água do oceano, está errado. E por que que a gente tem alguns compostos iônicos que são solúveis e outros não, né? Tem várias coisas, tem relação de carga, tem relação de tamanho dos íons, tem outras coisas envolvidas. Existem sais solúveis e sais insolúveis. Ter ligação iônica não é uma garantia de solubilidade, mas a maior parte dos compostos iônicos é solúvel em solventes polares, como a água. Então, ser um composto iônico não garante que você vai ser solúvel, beleza? Mas o caso do NaCl é solúvel sim. Utilizado no Brasil, o cloreto de sódio utilizado no Brasil é quase todo proveniente do oceano, com certeza essa aqui é a nossa resposta. A gente tem as salinas, né, que vão fazer a evaporação ali, no caso, deixando a água salgada exposta. As salinas têm um leve declive, né? Então a água vai evaporando, o sal vai ficando ali, já que o solvente vai evaporando, e aí eles varrem, né, o sal com aqueles rodos grandes de madeira e depois botam os sais nos depósitos, e aí começa um processo de adição de outros sais, como iodeto de potássio, por causa do iodo para evitar bócio, e aí depois vem um processo todo de refino, que vai deixar o sal bem fininho ou menos grosso do que os cristais formados a partir da evaporação. Letra D. Cloreto de sódio obtido do oceano apresenta ligação covalente. Que loucura, né? A gente sabe aí que ligação iônica, de uma maneira geral, ligação iônica é metal mais a metal. Certo? Metal mais a metal. A gente pode ter também metal mais hidrogênio nos hidretos, né? Hidrogênio. E a gente sabe que ligação covalente, de uma maneira geral, é a metal mais a metal. Ligação covalente é a metal mais a metal ou a metal mais hidrogênio. A metal mais metal e a metal mais hidrogênio. E não falaram na questão, né? E provavelmente não vão falar mais. Vou dar um complementinho aqui que a ligação metálica é metal mais metal. Beleza? Ligação iônica. Transferência de elétrons, geração de íons, cátion e ânion, atração eletrostática, ligação covalente, compartilhamento de elétrons, ou seja, co de duas, valente de camadas de valência. Então, a ligação covalente é a ligação que envolve duas camadas de valência. E compartilham elétrons os elementos que se ligam dessa forma. E ligação metálica, mar de elétrons, alta disponibilidade de elétrons, bons condutores de corrente elétrica e
energia térmica. E letra D, continuando, obtido todo cloreto, pois o cloreto de sódio obtido do oceano apresenta ligação covalente, aí já está errado, enquanto o extraído do salgema, ligação iônica. O que é salgema? Todo o cloreto de sódio não está no oceano, tem cavernas aí, né? Coisas profundas em termos de terra, de minerais, né? Que não estão no oceano, obviamente, e nos quais o cloreto de sódio cresce livremente. Então a gente tem esse salgema, que seriam cristais bem grandes aí de cloreto de sódio, são cristais cúbicos, né? Para quem quiser, coloca no Google aí que você consegue encontrar algumas imagens aí desse salgema, beleza? E tem algumas comparações aí, assim como o sal obtido do oceano pode ter outros sais presentes, o salgema também, né? Mas de maneira geral, o salgema ele é mais seco, ele é menos úmido, né? Obviamente o sal que está no oceano ele é bem mais úmido, né? E tem outras diferenças aí, mas obviamente o mesmo composto, né? A gente está falando do mesmo composto, então obviamente é cloreto de sódio e é ligação iônica, não é porque um está no oceano que é ligação covalente. Letra E. O cloreto de sódio retirado do oceano tem mais átomos de cloro ligados ao sódio do que oriundo de outras fontes. Não, a gente sabe que NaCl tem um átomo de Na e um átomo de cloro. NaCl. Né? A ligação iônica ela seria o Na+, né? A gente tem a representação dela de uma maneira didática, sendo esses elétrons de uma outra cor, sendo a transferência de um elétron do sódio para um elétron pro cloro. E aí, a partir dessa transferência, formam-se os íons. A partir da formação dos íons, gera-se a atração eletrostática. E essa atração eletrostática vai gerar o composto iônico. Beleza? Então, letra E. Mais átomos de cloro, não. A proporção é sempre de 1 para 1. Beleza? Então, aqui a nossa proporção é de 1 para 1. Aqui na frente, que fica melhor. 1 para 1, obviamente, depois continua 1 para 1. Beleza? Então, foi essa 24. Foi. 56. O processo de mumificação usado pelos egípcios começava com a retirada dos órgãos e desidratação do corpo, utilizando uma mistura natural obtida em leito de lagos de sais solúveis de sódio. Então vamos lá. Sais solúveis de sódio, como carbonato, hidrogênio carbonato, cloreto e sulfato. E após a desidratação, o corpo era preenchido com uma mistura de serragem e ervas aromáticas como canela, cássia, mirra e até mesmo cebola, que por conterem, então vamos lá, mistura de serragem, ervas aromáticas como canela, mirra, cássia, cebola, por conterem álcoois e aldeídos com propriedades antimicrobianas, dificultava a decomposição do corpo. Por fim, o corpo era envolvido em tecido embebido, então vamos lá, tecido embebido em resinas insolúveis em água. E aí, após seco, formava uma camada impermeabilizante. O que é uma camada impermeabilizante? Aquela camada que impede a passagem de água para o meio interno. Ou seja, nesses óleos aí, a gente tinha uma característica hidrofóbica, né? Eles formavam essa camada que a água não conseguia passar. E a partir dessas informações, essa era a alternativa correta. Vamos lá. Os sais de sódio mencionados, aí ele falou, sais solúveis de sódio, como carbonato, hidrogênio carbonato, cloreto e sulfato, por serem hidrofílicos, repelem a água. Então, não, eles são hidrofílicos. Isso não vai fazer eles repelirem a água. Hidrofílico, hidroágua, filo, afinidade. Então, não tem como repelir a água, ser chamado de hidrofílico, né? Hidrofílico. Afinidade por água. E hidrofóbico.
repele água. Beleza? Fóbico vem de medo, né? Fobia. E isso aí a gente interpreta como uma repulsão à água, né? A gente tem esses dois comportamentos, né? Lipofílico, aquilo que tem afinidade com gordura. Lipo, gordura, filo, afinidade. Lipofóbico, não afinidade, repulsão por gordura. Então, hidrofílico e lipofóbico são sinônimos, apesar de lipofóbico não ser muito usado. Hidrofóbico, lipofílico também são sinônimos, beleza? Então a letra A está furada. Letra B. Propanona e hexano são exemplos de álcoois. Não tem álcool aqui. Propanona é uma acetona, hexano é um hidrocarboneto. Álcoois e aldeídos, não. Então aqui tá furado. Errou! Vamos lá. Propanona. Propanona, 3 carbonos. É a acetona mais simples que existe. E hexano, não é isso? Hexano, 6 carbonos, é um hidrocarboneto. Então, no, isso aqui é uma cetona, e isso aqui é um hidrocarboneto. Tem carbono e hidrogênio, beleza? Letra C. Assim como o betume e óleo de cedro, qualquer outro composto orgânico serviria como um impermeabilizante. Aí ele está afirmando uma coisa que não é verdade. A interação que gera a impermeabilização seria a interação de compostos apolares. E existem compostos orgânicos polares, como álcool, etanol, metanol, ácidos carboxílicos, mas de cadeia curta. Então, não é qualquer outro composto orgânico, né? A gente, para ser hidrofóbico, que é a característica impermeabilizante, a gente tem que ser apolar. Não necessariamente, e não são todos os compostos orgânicos que vão ser apolares. Hidrofóbico vai ser um composto apolar. E a gente tem compostos orgânicos como aqueles que eu mencionei, álcoois, ácidos carboxílicos, aldeídos, cetonas de cadeia mais curta, que tem uma característica polar, aletos também, ácidos sulfônicos, aminas, todos aí têm essa característica polar e são compostos orgânicos. Letra D. Todo sal iônico poderia ser utilizado em substituição aos sais de sódio mencionados? Não. Óbvio que não, porque tem uma característica que ele falou sobre esses sais de sódio aqui no texto, sais solúveis de sódio. E existem compostos, sais iônicos, óbvio, né, que não são solúveis. Então, com certeza não pode todo e qualquer sal ser utilizado. Não são. Vou escrever C, um sal iônico. Nem todo sal iônico, sal é solúvel. Solução não, solúvel. Nem todo sal é solúvel. Beleza? Ser iônico é o que eu falei antes. Ser iônico não é uma garantia de ser solúvel. E agora vamos ver a letra E. A impermeabilidade conferida pelas resinas se deve às suas características apolares ou muito pouco polares, com certeza. Então aqui é justamente o que eu falei antes, né? Hidrofílico, hidrofóbico. Hidrofóbico tem que ser um composto apolar, então a resina ela é um composto apolar e é por isso que ela não permite a passagem de água. Beleza? Então 56 foi, vou deixar vocês tirarem o print de vocês. Tirem o print aí e simbora de próximo. Questão 57. Em países frios é comum o uso de pequenos aquecedores de mãos, normalmente descartáveis, que podem ser colocados dentro de luvas. Uma alternativa mais sustentável é o aquecedor de mão reutilizável, que é constituído por uma solução aquosa supersaturada de acetato de sódio armazenada em um reservatório maleável, conforme mostrado na figura a seguir.
E aí a gente tem esse reservatório aí, que é maleável, é mole, né? E a gente dá um choque mecânico nele, né? Bate nele, choca ele contra alguma coisa. E o que vai acontecer? Uma solução super saturada, ela por natureza é instável. Lembra que a gente tem 4 tipos de classificação em termos de saturação. A gente pode ter uma solução insaturada, aquela cuja concentração máxima do soluto ainda não foi atingida, o coeficiente de solubilidade dele ainda é maior do que a concentração dele. Uma solução saturada, que a concentração é igual ao coeficiente de solubilidade, então eu dissolvi o máximo possível de soluto. Uma solução saturada com corpo de fundo, que é aquela solução que a concentração é igual ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura, então eu tenho o máximo dissolvido de soluto e mais uma parte de soluto que está precipitada, é o que a gente chama de corpo de fundo, e a solução supersaturada, que é uma solução instável, em que a concentração de soluto é maior que o coeficiente de solubilidade. Essas soluções não são fáceis de serem produzidas e elas são instáveis. E é exatamente esse o caso aqui, né? Eu tenho essa solução supersaturada e aí um choque mecânico, ou seja, uma desestabilização, ela gera uma instabilidade, o que vai provocar o efeito desejado, que é o aquecimento, a liberação de energia. Então falamos aí sobre as saturações. Um choque mecânico nesse reservatório perturba, é o que eu falei antes, perturba a solução supersaturada e leva à precipitação do sal, resultando no seu aquecimento. Após o uso, o aquecedor pode ser regenerado por imersão em água quente que dissolve o sal, deixando pronto para ser reutilizado. Ou seja, o sal, assim que ele começa a precipitar, ele libera energia. Então o que eu faço quando eu inverto esse processo? Eu dou energia e ele volta à solubilidade. Então eu aqueço, o sal dissolve novamente, e a próxima vez que eu tiver abaixar a temperatura novamente e tiver um choque mecânico, vou gerar uma perturbação, uma desestabilização da solução supersaturada que vai provocar novamente a precipitação do acetato de sódio. Beleza? Em relação à operação desse aquecedor, é correto afirmar: letra A, precipitação do acetato de sódio é exotérmica, perfeito. Senão, né, a precipitação tem que ser exotérmica, para ela liberar calor e aquecer. Então eu dou o choque, precipita, libera calor. Exo, libera, térmica, calor. E sua solubilização é endotérmica, então perfeito. Gabarito que já temos é a letra A. Bom, a gente tem aqui, vamos chamar o acetato de sódio aqui pela fórmula dele, COO, CH3CONA, aquoso, passando para CH3COO. Eu posso botar o menos N a mais aqui. No estado sólido, esse ΔH aqui, vou botar embaixo que aqui não tem espaço. Eu vou botar aqui, esse ΔH aqui é menor do que zero. Então, obviamente, se eu inverter essa equação, eu vou ter uma reação de solubilização que é endotérmica. Vamos ver por que as outras estão erradas. A diminuição da temperatura aumenta a solubilidade? Não, é o contrário. Tanto é que eu preciso aumentar a temperatura para eu conseguir dissolver e reutilizar essa bolsa. Então, se a gente invertendo a reação da letra A, que ele cita na letra A, a gente vai ter essa aqui que eu estou escrevendo, no estado sólido. A gente vai ter o CH3, CO menos Na+, né, que seria a dissolução dele. Isso aqui, como é a inversão da reação anterior, tem um ΔH positivo. H maior que zero. Aqui é um ΔH menor que zero, né? A gente tem a separação das cargas. Letra C. A solubilização do acetato para regeneração do aquecedor libera energia? Não, consome energia. Eu não estou aquecendo justamente para poder regenerar o aquecedor. Então, a regeneração não libera, absorve energia. Senão não precisaria reaquecer ele para poder
aquecer ele para reutilizá-lo, beleza? Aquecendo o banho de água. Não, eu não estou solubilizando. Quando ele precipita, é que ele aquece esse recipiente que tem esse banho de água. Letra D. Quando o aquecedor é regenerado, a solução interna passa de supersaturada. Então, ó, quando o aquecedor é regenerado, eu passo de supersaturada para uma solução diluída. Solução diluída a gente pode interpretar como uma solução insaturada. Não, uma solução supersaturada é instável. Quando eu quebro a instabilidade, a pouca estabilidade que ela tem, ela passa a ser uma solução saturada com corpo de fundo, que é justamente o que está acontecendo depois da ativação por choque mecânico aqui. Então, não. Na letra D, eu tenho uma solução supersaturada. Supersaturada. Aí aqui no meio eu tenho o choque mecânico. E depois eu passo a ter uma solução saturada com o de fundo. Beleza? E a letra E. A concentração de acetato de sódio na solução dentro do reservatório não muda durante a regeneração, ou seja, a concentração de acetato na solução dentro não muda durante a regeneração. Óbvio que ela muda. Se eu estou gerando uma solução supersaturada, lembra que eu descrevi que a supersaturada tem uma concentração acima do coeficiente de solubilidade? Então, quando eu estou na solução saturada com corpo de fundo, eu cheguei na concentração igual ao coeficiente de solubilidade para aquela temperatura, eu aumentei a temperatura, eu aumentei a solubilidade, o sal que estava precipitado como corpo de fundo passa a ser novamente dissolvido e eu passo a ter uma solução com a concentração maior, já que eu dissolvi mais sal. Beleza? Então, tá aí, né? Não muda não. Óbvio que muda e aumenta. Beleza? Vamos a 58. A toxicidade do chumbo e o risco de sua ingestão ganharam notoriedade na mídia devido à presença desse elemento em copos térmicos amplamente comercializados. Não vou nem falar o nome. A exposição ao chumbo, no entanto, pode ocorrer também por fontes naturais, como a ingestão de água em contato prolongado com minérios como a anglesita, rico em sulfato de chumbo, KPS 1 vezes 10 a menos 8. Muita gente assusta quando vê KPS, não precisa assustar, vai ser simples. Sabendo que a legislação estabelece a concentração máxima, então vamos lá, concentração máxima de chumbo de 0,01 mg por litro para água potável, assinale a alternativa correta em relação à ingestão de água que tenha contato prolongado com a anglesita. Então vamos lá, ele falou para gente que o contato prolongado com a anglesita vai gerar a presença desse íon chumbo. Então, vamos botar através do sulfato de chumbo. Então, vamos botar aqui a equação de dissolução do sulfato de chumbo. Ele está sólido, ele passa a gerar íons chumbo 2+, aquoso e sulfato. Também aquoso. Beleza? Deixa eu jogar isso um pouquinho para a esquerda. A gente não atrapalhar aqui. Agora, o KPS dessa reação, constante de produto solubilizado, ela vai ser o quê? A concentração de chumbo 2+, vezes a concentração de sulfato. Felipe, constante não é concentração de produto sobre reagente? Sim, só que, olha o meu reagente aqui, ele é um sólido. Sólido não está dissolvido, logo não tem concentração. Água no estado líquido em solução aquosa, sólidos não tem concentração, água é o próprio solvente, e o sólido não está dissolvido, então não faz sentido falar em termos de concentração, logo aqui o meu denominador é 1. Beleza? E isso aqui a gente sabe que é 1 vezes 10 a menos 8, vou reescrever aqui com só 10 a menos 8. Agora vamos parar para fazer um seguinte raciocínio. Se a solubilidade do sulfato de chumbo for chamada de S, beleza? Eu consigo solubilizar S mol por litro disso.
Como a proporção do sulfato de chumbo para o chumbo e sulfato é 1 para 1 para 1, se eu solubilizo S mol por litro de sulfato de chumbo, eu vou ter S mol por litro de chumbo e S mol por litro de sulfato, beleza? Já que um sulfato de chumbo gera um chumbo e um sulfato. Aí aqui a gente tem solubilidade deles é a própria concentração e esses dois são iguais a 10 a menos 8. E aí fica fácil. S ao quadrado igual a 10 a menos 8. Consequentemente, a solubilidade, a concentração de íon chumbo e de íon sulfato nesse meio aqui, onde teve o contato com a anglesita, um contato prolongado, é 10 a menos 4. Então, resta a gente saber se esse 10 a menos 4 aqui obedece esse limite de concentração que a legislação impõe. Beleza? Então, vamos lá. Essa vai ser a minha concentração de chumbo 2+. Só que a concentração citada aqui no enunciado é 0,01 miligramas por litro. Então, a gente tem aqui que 10 a menos 4 mol por litro de chumbo 2+, vai ser igual a X miligramas por litro. Beleza? X miligramas por litro de chumbo 2+. Quanto vai ser esse X? Ele deu um note a dot para a gente aqui, que é a massa molar do chumbo em gramas por mol. Então, a gente sabe que 1 mol de chumbo tem 207 gramas de chumbo. Quantos mol a gente vai ter aqui? 10 a menos 4. Vai ser, vou chamar aqui de Y gramas de chumbo. E aí você me pergunta assim, chumbo 2+. E aí você me pergunta assim, Felipe, o chumbo não perdeu 2 elétrons, a massa dele não varia? Não, lembra que eu falei que a massa do elétron é 2.000 vezes aproximadamente, em 1980, alguma coisa, vezes menor do que a massa do próton? Então, perder 2 elétrons não faz a menor diferença para esses 207, para esse 1 mol. Beleza? Vamos lá, então. A massa Y vai ser igual a 10 a menos 4 vezes 207 divididos por 1. Não vou botar o dividido por 1 porque não precisa. Então, aqui eu vou ter 2,07 vezes 10 a menos 2 gramas de chumbo 2+. Beleza? Aí agora, a gente tem conversão de 2,07 vezes 10 a menos 2 para miligramas. Ou seja, o mili quer dizer o quê? Mili quer dizer 10 a menos 3. Mili quer dizer 10 a menos 3. Ou seja, se eu pegar e multiplicar isso aqui por 10 a 3 e 10 a menos 3, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então eu pego 10 a menos 3, coloco como um prefixo mili, e pego 10 a 3 e multiplico o valor. Então aqui a gente vai ter o X vai ser igual a 2,07 vezes 10 a 1 miligramas por litro. Beleza? Que é nada mais do que a conversão desse valor aqui para miligramas. Entenderam? O mili serve como 10 a menos 3. Então, para eu manter a igualdade, eu multiplico por 10 a 3 e 10 a menos 3. 10 a menos 3 é 1 sobre 10 a 3. 10 a 3 sobre 10 a 3 dá 1. Então, para manter a igualdade, eu multiplico por 10 a 3 e boto o mili como o prefixo de 10 a menos 3. Ou seja, 2,07 vezes 10 a 1 miligramas por litro. A gente já sabe aí que está, obviamente, acima, né, que é 1 vezes 10 a menos 2, o limite aí de legislação. Então, não é segura, pois sua concentração na água será de 2,07
vezes 10 a 1 miligramas por litro, ou 20,7 miligramas por litro também. E aí os outros, obviamente, não tem a resposta, né? Não é segura, pois a concentração vai ser 1 vezes 10 a menos 8. Mas se fosse 10 a menos 8, seria seguro, já que é 1 vezes 10 a menos 2 o limite. É segura? Não é segura. E é segura também não é segura. Beleza? Então, vamos tirar mais esse prints aí. Show de bola. Essas foram as 57 e 58. Vamos a 60 e 63. Vamos lá. Essa 60 aqui é muito fácil. É tipo muito fácil. Prova de vida, basicamente. Vamos lá. As massas de 2 barras, uma de ferro e outra de aço inox. Então, uma de ferro e outra de aço inoxidável, armazenadas em um mesmo ambiente úmido e na presença de oxigênio. Foram monitoradas, né? A gente tem massas monitoradas ao longo do tempo, e aí, obviamente, ferro oxida, então eu vou incorporar o oxigênio ali, vou gerar o óxido de ferro 3, ou óxido de ferro misto, né, o Fe3O4, e a massa vai aumentar, a massa daquela barra vai aumentar, porque vai ter oxigênio sendo incorporado àquela massa, enquanto o aço inox ele tem uma resistência muito grande à oxidação, então a massa dele ou vai variar muito pouco para cima, aumentando muito pouco, já que ele resiste muito à oxidação, ou não vai variar. Beleza? Então, vamos ver qual é a alternativa que vai fazer a gente agraciar todo esse conhecimento. As massas não ficam iguais, né? A massa de ferro aumenta, e a de inox ou aumenta bem menos que a de ferro, ou fica igual. Então, as duas iguais não, as duas aumentando não, a massa de ferro diminuindo e a outra se mantendo não, de inox não. Então, a nossa resposta é a letra D, né? A massa de ferro aumenta, a massa de inox se mantém constante, a letra E, uma aumenta, a outra diminui, né? Que milagre é esse? Vamos representar aqui essa reação. Fe mais O2, dando aí, vamos botar Fe2O3, tem problema, né? A gente tem aqui o 2 aqui na frente, 4 aqui, 3 aqui, e sim, a massa que eu tinha antes, isso aqui é a massa da barra antes, e isso aqui é a massa da barra depois. Beleza? Então, obviamente, a gente tem um acréscimo da massa de oxigênio. Então, esse aqui é o que é acrescido a massa. Então, a massa aumenta, né? A reação vai dizer para a gente, basicamente, sobre o princípio, a lei de Lavoisier, né? Na natureza, nada se destrói, tudo se transforma, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então a gente tem aí a massa antes sendo menor do que a massa depois, o que vai ser a consequência da incorporação do oxigênio, esse aumento da massa. Beleza? Questão 60, easy. Vamos lá, 63. A utilização de materiais, de matrizes energéticas limpas, tais como aquelas que não aumentam a concentração de CO2 na atmosfera, é essencial para evitar a escalada das alterações climáticas causadas pela emissão de gases de efeito estufa. Considere a proposta apresentada na figura a seguir para a produção de uma matriz energética limpa. E aí a gente tem basicamente duas etapas nesse processo. A primeira etapa envolve uma reação de CO2, que é um anidrido, um óxido ácido, com uma base, vai gerar sal mais água, no caso sal é o carbonato de sódio e água, e aí esse carbonato de sódio ele vai reagir na segunda reação aqui com o hidrogênio, o que vai formar metano, hidróxido de sódio e água, ou seja, eu tenho a formação do metano, que vai ser o meu combustível, o NaOH, que volta lá para o início do processo para ser reutilizado, e água no estado líquido. Então, o que a gente tem em termos de classificação para falar que essa matriz energética é limpa? Eu tenho o CO2 sendo consumido no início e gerado na queima do CH4 em proporções iguais.
Então eu não estou aumentando a quantidade de CO2. Eu queimo o CH4, tá, eu gero CO2, é uma reação de combustão padrão, mas aí eu pego esse CO2 depois, reajo ele com o NaOH e ele volta para ser uma forma de carbonato, beleza? E aí ele está descrevendo isso aí aqui embaixo na legenda, né? 1. Capturar o CO2 atmosférico utilizando NaOH para formar Na2CO3, carbonato de sódio aquoso. Tratar essa solução na segunda etapa na presença de um catalisador com H2, oriundo de fontes renováveis, para gerar metano, CH4, um gás combustível. E aí, com base nessas informações e seu conhecimento, assinale a alternativa correta. O catalisador, letra A. O catalisador participa da reação de produção de metano e se decompõe em NaOH. Não. Vamos botar uma coisa em mente, né? O catalisador participa da reação e se decompõe. Não. O que é a definição de catalisador? É um facilitador energético do processo. Ele pega um processo que exige uma energia X e ele diminui essa energia para uma energia Y. Ou seja, eu diminuo a energia de ativação, fazendo com que o processo aconteça de uma maneira mais rápida e mais fácil. O que é a característica principal do catalisador, fora essa que eu falei? Ele é regenerado ao final do processo, voltando à forma inicial, podendo atuar de novo como um catalisador. Então, o catalisador não se decompõe, senão ele não é catalisador. Beleza? E letra B. A combustão, deixa eu até escrever isso aqui sobre a letra A. Catalisador se regenera, não se decompõe. Botar se regenera não, porque parece que ele faz isso, né? Ele é regenerado. Regenerado. Ao final do processo. Vou ver se eu consigo jogar mais para a esquerda para encaixar bonitinho. Beleza. Letra B. A combustão do CH4 não emite CO2. Aí fica feio, né, mestre? Vamos lá. Vamos montar a reação aqui da combustão do metano. Reação de combustão que não tenha no reagente, no combustível, o oxigênio é o comburente, o CH4 é o combustível, que não tenha no combustível fósforo, nitrogênio, enxofre, vai gerar sempre CO2 e água em termos de combustão completa. Combustão incompleta pode gerar CO e C em proporções que o enunciado vai ter que te dizer, você não tem como saber previamente, beleza? E aí, balanceando essa equaçãozinha aqui, a gente vai ter um CH4, um CO2, aqui a gente vai ter duas águas, no total 4 oxigênios aqui, 2 O2 e estás balanceado, beleza? CH4, 4 hidrogênios, 2 águas, 2 oxigênios, um CO2, 2 oxigênios, 4 oxigênios no total, 2 O2, então tá aí o balanceamento. E é interessante a gente ver esse balanceamento, porque aqui na primeira etapa a gente consome CO2 1 mol. E aqui na etapa de queima do produto final, que a gente vai usar como combustível, a gente também gera 1 mol. Então, se as proporções de produção e consumo são iguais, eu não altero a quantidade dele na atmosfera, eu estou sempre mantendo ela igual em termos de dependência desse processo. Letra C. A proposta não representa uma matriz energética limpa, pois a combustão completa de 1 mol de CH4 emite mais CO2 do que é utilizado para sua síntese. Não, né? Ele emite 1 mol e o que eu uso para síntese dele na primeira etapa é 1 mol também, então são quantidades iguais, aí tá furado, né? Então essa também é a justificativa da letra C. A retirada, letra D, a retirada de CO2 da atmosfera seria maior se a proposta de usar uma matriz energética limpa se resumisse unicamente em utilizar o H2 como combustível. Na verdade, usar o H2 como combustível não vai tirar CO2 da atmosfera. Você vai simplesmente queimar o H2 e vai gerar água. Você não tem retirada de CO2 da atmosfera nessa reação aqui, né, que é a reação basicamente de formação da água. Não tem retirada. 2, 2 e 1.
Então, você não retira CO2 da atmosfera, você usa o hidrogênio como combustível, você gera água, mas o CO2 continua igual. Obviamente, nossa resposta aqui, letra E. Em relação ao ciclo do carbono, a proposta é semelhante ao uso do etanol como combustível veicular. Sim, porque eu produzo o etanol a partir das plantas. Então, eu tenho o etanol que vem da planta extraído depois que a planta pega CO2 do ar, e aí eu tô tirando o CO2 para produzir o etanol, depois eu queimo o etanol, gero CO2, esse tipo de coisa. Em relação ao ciclo do carbono, vai manter a quantidade de CO2 ali. Beleza? E essa foi a 63. Vamos de próxima. Temos aí a 64 agora. Alguns motores de foguetes espaciais usam metano como combustível e oxigênio como comburente. A mesma reação de combustão que a gente acabou de ver. Ambos os compostos são armazenados no estado líquido no próprio foguete, o que permite o seu armazenamento em maior quantidade do que se estivesse no estado gasoso. Isso aí a gente sabe, né? Porque o mol de gás ocupa um volume maior do que o mol de líquido. Líquidos são pouco compressíveis, gases são mais compressíveis e formam líquido quando comprimidos. Sabe-se que o foguete armazena um volume de oxigênio líquido 1,5 vezes maior do que o de metano líquido e que ambos são completamente consumidos na combustão, conforme a equação. Ele deu a equação balanceada para a gente. Nessas condições, é correto afirmar que a razão entre a densidade do metano líquido e a densidade do oxigênio líquido é igual a... Então vamos lá. O que é a densidade do metano líquido? É a massa de metano dividido pelo volume que o metano ocupa, certo? E o que é a densidade do oxigênio? Massa de oxigênio dividido pelo volume que o oxigênio líquido vai ocupar. Ele quer a razão entre a densidade do metano e a densidade do oxigênio. Beleza. Ele quer a dCH4 dividido por DO2. Mas vamos ver uma coisa, porque a gente vai relacionar essas massas e esses volumes. No enunciado, ele já disse que o volume de oxigênio é uma vez e meia maior do que o de metano. Então, o volume de O2 vai ser igual a 1,5 vezes o volume de CH4, beleza? E agora, como que a gente vai relacionar massa? Através da equação. Ele deu o NOT e a DOT aqui, que são as massas molares dos elementos, e na equação a gente tem CH4 mais 2O2. Ou seja, se a gente tem aqui que CH4 mais 2O2 dá CO2 mais 2 águas, a gente pode relacionar essas massas. 1 mol de CH4, 2 mol de O2. Qual é a massa de 1 mol de CH4? Massas molares. E aí, CH4 vai ser igual 12 mais 4 vezes 1, que vai dar 16. Então, a gente tem 16 gramas de CH4 e O2. 16 vezes 2, 32 gramas por mol de O2. Se a gente tem 1 mol de CH4 reagindo com 2 mols de O2, a gente vai ter 16 gramas de CH4 reagindo com 2 vezes 32. Eu já ia botar o 64 aqui. 2 vezes 32, que é igual a 64 gramas de O2. Ou seja, a gente aqui consegue perceber o seguinte, que essa massa ela tem que ser multiplicada por 4 para chegar à massa de O2. Então, como a proporção é mantida, eu consigo concluir que
A massa... Vou botar um M minúsculo. A massa de O2 vai ser 4 vezes a massa de CH4. Tá aí a relação que faltava para a gente conseguir fazer a densidade. Então, vamos armar a continha aqui. Densidade do CH4 dividido pela densidade do O2. Massa de CH4 dividida pelo volume de CH4. Bota um parênteses. Divide isso pela massa do O2 dividido pelo volume do O2. Agora a gente substitui em relação aos parâmetros que a gente tem. Massa de CH4 eu vou manter. Massa de CH4 divididos pelo volume de CH4. E agora, já que eu estou dividindo uma fração pela outra, eu multiplico pelo inverso da de baixo. Então, eu vou ter aqui V de O2 dividido pela massa de O2. Beleza? Substituindo o que a gente descobriu, que o volume de O2 é 1,5 vezes o volume de metano. Então, aqui a gente vai ter massa de CH4 vezes 1,5 vezes V de CH4. E embaixo a gente vai ter V de CH4 vezes massa de O2 vai ser 4 vezes a massa de CH4. 4 vezes a massa de CH4. Aqui a gente já consegue simplificar. V de CH4 com V de CH4, massa de CH4 com massa de CH4. Então, no final, a nossa relação vai ser 1,5 divididos por 4. Vai dar algo aí. Se fosse 1,2, seria 0,3. Então, deve dar algo entre 0,3 e 0,4. 0,375 é uma resposta. Então, com certeza, ela vai ser 0,375. Beleza? Letra B. Questãozinha maneira, elegante. As pessoas ficam desesperadas porque elas acham que vão precisar de número. Ah, mas eu não sei qual é a massa que tem de metano, eu não sei qual é a massa de oxigênio. Eu vou jogar no PVNRT, e sais e densidade, não sei o que. Calma. Faz a definição de densidade. Essa questão, inclusive, pode ser trabalhada com física, né? Não necessariamente é de química. Faz as definições da densidade de cada espécie, procura a relação entre as massas de cada espécie, bota uma sobre a outra e já era. Beleza? Questão 7.2. A reação do antibiótico sulfanilamida com halogênios leva à reação de substituição com o halogênio em duas posições distintas no anel aromático, como representado na equação não balanceada a seguir. Então, ó, reação de substituição com o halogênio em duas posições distintas no anel aromático. Beleza. Então, a gente está vendo que os bromos estão entrando nas posições orto, em relação ao grupamento amino, e na posição meta, em relação ao grupo sulfanilamida, que é o SO2NH2. O que está acontecendo? Como é uma reação de substituição e não uma reação de adição, eu tenho os átomos de hidrogênio que estão aqui no anel aromático ligados aos carbonos das posições orto em relação ao grupamento amino, e esses átomos de hidrogênio estão sendo substituídos, é uma substituição, pelo bromo. Quem vai ser o meu subproduto dessa reação? Se fica um bromo e entra um duas vezes, a gente vai ter esse Br2 aqui tendo que ser adicionado, tendo que substituir o hidrogênio duas vezes. Deixa eu jogar esse mais
para a esquerda. E aqui eu vou ter o 2, coeficiente 2 aqui na frente do BR2. Além disso, eu tenho a produção. Cada hidrogênio que sai se liga ao bromo que não entrou no anel. Então, vou ter 2HBr como subproduto em termos de balanceamento de equação. HBr é o subproduto, 2 porque são duas substituições, beleza? Aí, basicamente, acabou a questão. Mas vamos lá. Em um experimento, 1 litro de uma solução de sulfanilamida de pH 5 reagiu com BR2 em excesso, obtendo-se pH 4 após reação total. Considerando-se que o volume se manteve inalterado, quantos mols de sulfanilamida reagiram com bromo? Então, parece difícil. Não é. Vamos ver o que aconteceu antes da reação. O que estava acontecendo antes? Meu pelo preto. Agora sim. Antes da reação. pH 5. pH 5. Ou seja, concentração de íons H+, 10 a menos 5 mol por litro. Certo? E depois, pH passou a ser 4. Ou seja, a concentração de H+, 10 a menos 4 mol por litro. Então, obviamente, aumentou o número de íons H+ no sistema devido à formação do HBr. A gente sabe que a espécie que vai ser responsável pela introdução de mais íons H+ no sistema vai ser o HBr. Beleza? Então, quantos íons H+ eu gerei? Se a solução tem um volume de 1 litro, então eu tinha 10 a menos 5, passei a ter 10 a menos 4. A diferença entre esses dois valores é o que foi adicionado através da formação do HBr. Então, o que eu vou ter? 10 a menos 4, vamos botar assim, número de mols de H+, que foi gerado pela reação através da formação do HBr. Vai ser 10 a menos 4 menos 10 a menos 5. E aí o pessoal dá uma surtadinha de leve aí para fazer essa conta, né? Vamos pegar esse 10 a menos 4 e chamar de 10 vezes 10 a menos 5. Isso menos 10 a menos 5. Coloca o 10 a menos 5 em evidência, vai ficar 10 menos 1. Então, 10 a menos 5 em evidência, 10 menos 1, ou seja, isso aqui dá 9 vezes 10 a menos 5 mol de H+, que é a mesma coisa que mol de HBr, já que o HBr é a espécie que vai introduzir o H+, alterando o pH do meio após a reação. Beleza? Se a gente sabe que isso aqui... Deixa eu puxar uma setinha esperta. Se a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que HBr, isso aqui é a mesma coisa que o número de mols de HBr, 9 vezes 10 a menos 5, a gente sabe quanto reagiu de sulfanilamida. Por quê? Se eu tenho 1 mol, vou botar sulfanilamida aqui como sulf ponto, para não ter que reescrever o nome inteiro. 1 mol de sulfanilamida reage com 2 mol de BR2, formando 1 mol do composto de substituído, seria o de bromo aí, e 2 mol de HBr. Então, 1 mol de sulfanilamida reage produzindo 2 mol de HBr. Beleza? Se eu sei que eu produzi 9 vezes 10 a menos 5,
Então, quanto reagiu de sulfanilamida? Aí é mole. X vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 5 vezes 1 divididos por 2. 9 dividido por 2, 4,5 vezes 10 a menos 5 mols de sulfanilamida. Beleza? E aí, letra A. Show de bola. Tirem o print aí. Vou botar aqui assim. Tirem o print. E simbora. Acho que a próxima é a última. De fato é a última. Então, vamos lá. Para fechar a prova. Texto para as questões 73 e 74. 74 não é de química. Um artigo publicado em 2018 na Revista Brasileira de Ensino de Física reporta um curioso estudo sobre a pressão interna de foguetes de garrafa PET, propulsionados a partir da reação química entre ácido acético e bicarbonato de sódio. Uma mistura de vinagre que contém ácido acético, CH3COH, com bicarbonato de sódio, NaHCO3, produz gás carbônico e água e acetato de sódio por meio da reação química apresentada pela seguinte equação. E aí a gente tem essa equaçãozinha aí, que é o ácido acético, o bicarbonato de sódio, gerando acetato de sódio, CO2 e água. A reação ocorre no interior de uma garrafa PET de 2 litros de volume útil total. Então vamos começar a sublinhar essas informações. Garrafa PET 2 litros de volume útil total, do qual foi retirado todo o ar. Então não tem pressão exercida pelo ar aqui, só do CO2. Insere-se na garrafa um volume inicial V20 de vinagre líquido e bicarbonato de sódio, sendo a garrafa posteriormente selada com uma tampa acoplada a um manômetro. Manômetro para medir, aferir pressão. A reação produzirá gás carbônico que ocupará um volume. Então o gás carbônico ele vai ocupar esse volume VCO2 e exercerá uma pressão PCO2, pressão parcial do CO2, no caso, como ele vai ser o único gás, é a pressão total, sobre a tampa da garrafa, medida pelo manômetro, como mostra a figura. E aí tem a figura simpaticíssima, ele mostra o volume de vinagre, o volume de CO2, a pressão vai ser basicamente pelo CO2, totalmente pelo CO2, porque não tem outro gás no recipiente, e vamos ver o que ele quer. Suponha que a reação produza 2 mols de CO2 para cada 3 litros de vinagre. Nas condições do experimento, em que o volume de líquido, ou seja, o volume da mistura vinagre mais bicarbonato, é 1/3 de litro, a temperatura de T igual a 300 Kelvin. A pressão PCO2 medida pelo manômetro será por volta de. E aí, note a dot e considere o CO2 como um gás ideal. Constante dos gases ideais, R, ele falou para botar 0,08, não 0,082. Assuma que todo o ácido acético do vinagre reagiu com o bicarbonato de sódio, que o líquido resultante da reação ocupa aproximadamente o mesmo volume do vinagre antes da reação. Beleza. Então, vamos lá. Se 3 litros, litro não tem acento, né, Felipe? 3 litros de vinagre vão produzir 2 mols de CO2, não é isso? 2 mols para cada 3 litros de vinagre. Então, 2 mols de CO2. Até aí tudo certo. Quanto que eu vou ter de CO2? Vou nem botar essa seta, já vou botar outra assim. Quanto que eu vou ter de CO2 se eu tiver 1/3 de litro de vinagre? Vamos ver aqui. N mols de CO2. Esse N aqui vai ser quanto? N vai ser 1/3 vezes 2 divididos, tudo isso aqui dividido por 3. Deixa eu até jogar esse N com esse igual mais para baixo. É bonitinho. Aí aqui eu boto um parênteses, né, para formalizar. E aí, vamos lá. Então eu vou ter 2/3
vezes 1/3. 2/3 sobre 3, 2 nonos. Certo? Então, 2 sobre 9 mols de CO2. Beleza pura. Aí agora eu sei as condições de temperatura, 300 Kelvin, e eu sei a constante dos gases ideais da forma como ele quer que eu use, que é 0,08. Então, partiu ver Naruto. Equação de Clapeyron, equação dos gases ideais. Ele falou para considerar CO2 como um gás ideal, então assim o faremos, substituindo os valores aqui agora. A pressão é o que a gente quer descobrir, vai ser a própria pressão do CO2. O volume do CO2, e agora vem uma parte interessante. Qual é o volume útil da garrafa? O volume útil da garrafa é 2 litros. Eu vou ter 1/3 de litro ocupado pelo líquido, mais 1 litro. Ou seja, eu tenho 2/3 mais 1 litro. Vamos lá. Qual vai ser o volume de CO2? Vamos montar essa continha aí embaixo. É igual a 2 sobre 9 vezes 0,08 vezes 300. E agora a gente vai calcular esse volume de CO2. O volume de CO2 vai ser igual aos 2 litros menos 1/3 de litro. Ou seja, 2 menos 1/3 é a mesma coisa que 6 menos 1 sobre 3, que é a mesma coisa que 5 sobre 3 litros. Substituindo isso na equação que a gente acabou de montar, 5 sobre 3 vai ser igual a 2 sobre 9 vezes 0,08 vezes 300. Aqui entra uma malandragenzinha bem simples. Eu ando com essa vírgula 2 casas para a direita e eu elimino esses 2 zeros do 300, então fica 3 vezes 8. A pressão de CO2 vai ser igual. Joga esse 3 multiplicando, joga o 5 dividindo, então vou ter 2 vezes 3 vezes 24 dividido por 5 vezes 9. E aí mais uma simplificaçãozinha. O 3 dividido por 9 dá 1 sobre 3. O 24, simplificando com o 3, dá 8 sobre 1. 2 vezes 8, 16. Sobre 5, as respostas não estão em fração, né? Estão em número. Então, aí é mole. Se fosse 15, daria 3. 1 dividido por 5 é 0,2. Então, isso aqui dá 3,2 atmosferas de pressão. Beleza? E isso. Fechamos. Galera, vamos tirar esse print aí, o último print. Galera, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Se esse vídeo ajudou você, considere dar uma curtida e se inscrever no canal, recomendar para os amigos, usar o canal para estudar. Deixa aqui um comentário o que você achou que pode melhorar ou pedidos de mais vídeos novos, beleza? Eu pretendo fazer a resolução de todas as provas objetivas e discursivas da FUVEST e de outras faculdades, mas vamos resolvendo aos poucos, beleza? Essa aqui foi só a primeira. Espero que tenham curtido. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, valeu!